Estamos voltando aqui com a nossa live. A live caiu, pessoal. Peço desculpa para vocês. Caiu a internet aqui em casa, mas já estamos voltando. Vamos pedir para que o padre volte novamente aí. A gente também já estava mais no final, mas aí tem algumas coisas importantes que precisam ser concluídas aqui. Você estava falando a respeito da questão do anticoncepcional no tratamento, né? Como que isso é um grande engano. Então, buscando aí uma dieta mais equilibrada, a atividade física, isso pode fazer uma diferença enorme. E tem outras vias de tratamento, né? Então, encontrar bons médicos que te orientem realmente nisso, porque o anticoncepcional tem esse agravante terrível, que é a questão do aborto, É né? isso aí. Padre, a conexão caiu aqui também, parou tudo, né? A gente não sabe até aonde a gente falou, É, né? Eu acho que foi falando sobre se não tem garantia que o anticoncepcional, né, iniba o óvulo em todo o ciclo, como parece que é o caso de hoje. Então, não é possível fazer um tratamento desse, como estavam falando, se o casal mantém relações. Porque se existe a possibilidade de um aborto, isso aí não é possível. Então, existem também outros tratamentos, chamados tratamentos alternativos, para a questão de ovário policístico, etc. Né? Então é preciso procurar. Às vezes a gente escuta uma coisa e já assume aquilo como uma verdade absoluta. Não, existem outros caminhos. Né? Aqui mesmo na região nós temos algumas médicas que têm tratamentos alternativos para esses casos e não utilizam remédios desse tipo. Tá, é só falando aqui, então vou retomar, não sei se as pessoas pegaram ou não o que eu falei, mas retomar o seguinte, padre. O anticoncepcional, ele não é tratamento para ovário micropolicístico, policístico e nem em endometriose. Muitas vezes o médico receita o anticoncepcional, mas ele não é tratamento, ele não resolve nada. É uma bomba de hormônio para a mulher. O anticoncepcional pode causar coisas, assim, doenças graves, inclusive derrames, né, trombose e tudo. Isso teve uma reportagem longa já na revista Isto É, teve uma época onde eles denunciaram o anticoncepcional como uma bomba que tinha causado várias mortes também por causa dessa trombose, essa tromboembolia, essas coisas todas aí. Isso é muito grave, é muito sério, gente. Né? E ele não é tratamento. Aí a Dea falando, ela já teve o ovário policístico e ela fez um tratamento através de alimentos, né? uhum, tirando industrializados, tirando farinha, açúcar, comendo E coisas. dá mais trabalho, né? Dá Dá mais trabalho, trabalho. Então, exatamente. É o que é eu por falava isso. hoje à tarde. As pessoas querem muitas vezes soluções fáceis para problemas difíceis. Isso não existe. Tudo exige esforço da gente, né? E quando a gente se dedica e se dispõe a esse esforço, a gente tem o resultado que a gente espera. É assim que a vida funciona, né? Então, para que a gente consiga realmente um tratamento mais natural e mais eficaz, eu preciso de uma dedicação, vai exigir de mim. É uma família forte? Vai exigir de mim, exige esforço, exige dedicação. Reconstruir a nossa visão da sexualidade tão errada e deturpada que a gente trouxe exige um esforço, exige oração, exige intimidade do casal, intimidade com Deus, tudo vai exigir, né? Aí é que a gente tem que ser muito sincero e dizer até onde eu estou disposto. Por minha família, que importância, que valor a minha família tem na minha vida, né? E ela falava também a questão, o senhor falava a respeito da anidação, porque hoje os anticoncepcionais não são como antigamente, eles possuem basicamente dois hormônios, um para impedir a ovulação e o outro, que é maior quantidade, para fazer com que a parede intrauterina se torne lisa e escorregadia para impedir a anidação. Ou seja, muitas vezes o óvulo foi fecundado, ali já tem uma vida, uma alma espiritual, mas só que quando esse bebê chega até o útero, ele não consegue se fixar e acontece ali um microaborto de um filho seu. Às vezes por usar O o anticoncepcional. anticoncepcional. E ali está na bula, eles falam do efeito que pode causar e tudo mais. Então é preciso ficar muito atento. Nós católicos,
Não podemos encarar isso como uma bobeirinha, não, uma bobagem, não. Imagina, a gente pode estar numa situação de aborto sem saber, né, por causa de métodos contraceptivos. Isso é muito sério, assim como o DIU também. O DIU é abortivo, né, a pílula anticoncepcional também. Pílula do dia seguinte. Do dia seguinte nem se fala, é abortivo, assim, já está tá na bula também. Descaradamente. Do dia seguinte, já fala, já aconteceu a fecundação ali, ela vai descartar o bebê, né, que está ali, o embriãozinho. Entra numa questão moral muito grave, né? Imagina, não é, olha para você ver, tudo na sexualidade é uma situação muito grave, porque às vezes o nosso desleixo, o nosso descuido, nossa vivência de qualquer jeito, pode causar situações gravíssimas, pode ter consequências de abortos, né? Imagina só, né? Então não é uma coisa que a gente tem que levar da vida, né? E não da morte, né? O útero da mulher, que é esse sacrário de vida, muitas vezes por essas situações acaba se tornando um lugar de morte, e isso traz consequências espirituais também ao matrimônio. Muitas vezes alguns casais, aqui lá em casa a gente não consegue crescer espiritualmente, mas se não abrir mão do pecado, o pecado da anticoncepção destrói muitos lares, impede com que a alma cresça. Quantas pessoas comungam sem efeito nenhum na alma porque estão em pecado grave, isso ainda agrava o coração de Deus e, além disso, faz com que as graças não atuem, porque é como um guarda-chuva na chuva que Deus manda, né? Quando a pessoa está em pecado comunga. Perguntaram aqui, e a injeção de hormônio? Também a mesma coisa, né? Ela pode evitar a nidação, se ela falha em impedir a ovulação. Então, se impediu a nidação, é aborto, tá? Então, entrou numa questão muito grave também. Então é isso, gente. As pessoas estão perguntando aqui, se quiserem fazer alguma pergunta também. Quer falar mais alguma coisa, amor? A respeito de algum assunto? Não, é porque eu fico, às vezes as pessoas ficam aqui, eu vi alguns comentários, tipo, isso é motivo grave, isso é motivo grave. Claro, existem realmente motivos graves, mas às vezes a gente fica à caça de um motivo grave. Cuidemos que não seja a gente procurando uma muleta, sabe? Mas eu acho que isso aqui pode ser um motivo grave, porque eu tô cansada, porque se vier mais um filho vai ser mais exigente para mim, porque vai pesar no nosso orçamento. E aí porque eu sou um servo de Deus, eu sou um missionário, eu evangelizo, eu tenho meu trabalho na paróquia, então acho que é um motivo grave eu evitar filho. Não, você tá rindo, padre? Deve ser um motivo grave você deixar, então, esse seu trabalho missionário, se esse trabalho missionário está te atrapalhando a você cumprir seus votos diante de Deus no matrimônio, né? Clau! É isso mesmo. É isso, entendeu? A questão, poderiam comentar um pouco do MOB. A gente já comentou, né, a respeito do método de ovulação Billings, é isso. Ele pode ser usado para um espaçamento, ou seja, por um tempo, se há um motivo justo na vida do casal, né, como o padre trouxe. Ele não pode ser usado como um contraceptivo, como uma camisinha católica, como a gente já fez até um vídeo assim no canal, você pode assistir lá. Porque às vezes o casal vai usando para evitar filho, não para espaçar por causa de um motivo que eles têm naquele período ali. E acha que está tranquilo. Né? Porque afinal de contas, eu estou usando MOB, é natural, a igreja deixa. Sempre é preciso colocar-se diante de Deus e pensar na grande missão. Agora, existem motivos? Existem. Existem motivos que perduram muito tempo? Existem. Agora, não existe uma lista para como se aplicasse a todos ao mesmo tempo. Então, cada situação é uma situação, mas é preciso ter, como disse João Paulo II naquela frase que li, ajudados pela graça que vem do sacramento, ajudado por essa graça que vem do sacramento, rezar e pedir esse discernimento, mas baseados nas motivações, nos princípios que a igreja dá, como lemos aqui. Há muitos motivos que se colocam são motivos fundamentados no egoísmo, como foi falar. Um outro assunto também que a gente falou sobre, até mesmo sobre o MOB, tem algumas situações que acontecem assim. A esposa gostaria de viver a moral católica,
Só que o esposo tem uma rejeição tão grande, pode colocar o casamento em risco, pode levar à separação, à traição, etc. Eu aconselho a vocês a lerem lá no apêndice do livro Matrimônio Cristão, e também tem na internet, a Deia vai depois colocar o link em algum lugar que eu não sei direito. Vou colocar aqui nos meus stories, gente. O link da Humanevita em perguntas e respostas, que eu coloquei aqui atrás no livro. E no número 22, a pergunta número 22, trata sobre esse caso, que é um caso complexo, mas que existem alguns princípios para dar alguma solução, certo? O que se chama de cooperação material com o mal, não a cooperação formal, e isso é possível ser discernido. Então, uma luz para quem está nessa situação pode vir através dessa explicação, certo? Sim. Tem muita pergunta chegando aqui que eu não estou nem dando conta. Tem gente que está perguntando sobre a questão de laqueadura, né? A pessoa, Sim. Depois que se esterilizou, e agora? Ou seja, se aconteceu isso, você se arrependeu, seu esposo também, ou se ele fez vasectomia, vocês dois se arrependeram, ou só um de vocês se arrependeu, mas é preciso confessar, pedir perdão. Olha, no que eu tinha consciência, eu fiz isso, eu quero pedir perdão e viver a sexualidade como ela é, respeitando, como ela é aberta interiormente, mesmo que o corpo não possa dar mais filhos, etc., mas respeitando a estrutura da própria ação, tendo uma vez se arrependido e se confessar. Uhum. Então, gente, quando o casal tenta engravidar e os filhos não vêm, ou o casal já tem um filho e já por mais de 2 anos, ou dependendo da idade da esposa e do esposo, às vezes por mais de 6 meses, mais de 1 ano, não consegue engravidar, sim, deve investigar, né? Não há pecado em ir ao médico procurar saber por que vocês estão vivendo essa infertilidade. É importante investigar. Existem tratamentos lícitos, morais, que vocês podem fazer para conseguir engravidar. Não há problema nenhum nisso, né, padre? Todo o tratamento que auxilia o corpo a conceber naturalmente, estimulando a ovulação, melhorando a qualidade do óvulo, do espermatozoide, sei lá, para que uma gravidez venha de uma ação conjugal natural, isso não há erro. Agora, também a abertura à vida, isso a gente fala para os casais que desejam ter filhos ou mais filhos e não vêm. Depois de ter investigado com os médicos e tal, mas não tem nada de errado com vocês. Lembre que o filho é dom. Filho é algo que Deus dá, não é um direito, é um dom. E o casal, para viver a vontade de Deus e a abertura à vida, tem que estar aberto ao que Ele dá. Não é, às vezes, o desejo de um filho vira um bezerro de ouro. E a pessoa fica adorando e acaba saindo da vontade de Deus, né? Então, fazer a vontade dele é se abrir aos filhos que Ele dá. Isso também é importante. Padre, fertilização in vitro, inseminação artificial. Tudo isso, como falei, isso é um pecado grave. Porque um filho, assim como querem separar a unidade da procriação, também é errado separar a procriação da unidade. São as duas dimensões. Por isso que o Papa Paulo VI diz na Humanevita salvaguardar os dois aspectos da ação conjugal. Nem para um lado, nem para o outro. Tem que salvaguardar os dois unidos, né? Então, é um erro e, além do mais, fere a dignidade do ser humano. O homem sendo produzido por um laboratório e não vindo de uma ação conjugal de amor e de dom de si. Fora que tem a questão moral também das várias fecundações que são feitas artificialmente ali fora do útero, né, e é escolhido um geneticamente melhor, tudo, e é implantado aqueles ali, um ou do outro, até 5, não sei,
e os outros são congelados, né? São outras vidas, meu amigo. São outras almas que estão ali, são pessoas que estão Estão ali, ali. Exatamente. não é? Isso é um pecado grave. Um tempo atrás teve um testemunho bonito de uma pessoa que procurou na internet para perguntar isso, que ela tinha acontecido isso, se arrependeu de tudo que fez, o casal se arrependeu e tinha ainda embriões congelados. E perguntava se era lícito dar curso a essa vida, né? E sim, ou seja, uma vez que ela fez e ela deu curso a esta vida, depois, então, com grande generosidade, né? E essa criança nasceu, com a graça de Deus. Olha só, interessantíssimo. Tinha lá um bebê dela. Eu também conheço situações assim. A pessoa não sabia que era errado, mas já tinha feito, estava lá com o filho lá congelado. E agora tem um problema, né? E aí eles também generosamente deram curso. Quando é o filho do próprio casal, né? Agora, existe um problema grande moral, que é quantos bebês congelados que, por causa da maldade do homem, por causa do pecado, né? Estão lá congelados e são filhos de ninguém sabe de quem, né? E isso não existe uma solução moral. A igreja fala, não existe uma solução moral para esse caso, porque o homem chegou a um ponto, né? Isso é triste. Temos que rezar e conscientizar as pessoas, né, do bem e da verdade. Padre, posso perguntar? Por favor. Alguém perguntou aqui, um padre ou um bispo pode autorizar uma vasectomia? Não pode nem padre nem bispo, porque um padre, um bispo e um papa devem estar submetidos à lei divina. E a lei divina, inscrita na natureza humana, no caso essa lei natural, ela está acima de qualquer autoridade. A autoridade não está acima da verdade. Isso é muito importante, né? E, inclusive, o Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, no número 28, ele fala aos sacerdotes. E de forma muito bonita, eu quero trazer aqui também uma fala, reproduzindo essa fala a todos os irmãos sacerdotes também. Diz ele, diletos filhos, né? Não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo é a força de caridade, é a forma de caridade eminente para com as almas, sempre acompanhado também de paciência e de bondade. Falai com confiança, diletos filhos, bem convencidos de que o Espírito de Deus, ao mesmo tempo que assiste o magistério no propor a doutrina, ilumina também interiormente os corações dos fiéis, convidando-os a prestar-lhe seu assentimento. É o número 29, perdão, da Humanae Vitae. É preciso ter fé, confiança e saber que a verdade é o que liberta, né? A verdade é o que liberta. Às vezes a gente, como sacerdote, a gente também sente uma tentação de essa pessoa está sofrendo tanto sobre tal coisa, deixe no caso dela, no seu caso, isso não está sendo de fato uma caridade com ela, porque a caridade tem que estar junto da verdade. Então, já que o senhor entrou nesse assunto, eu vou cutucar fundo agora aqui. Vamos lá. Padre, casais de segunda união, que estão em segunda união, vamos julgar uma situação aqui, hipotética aqui. Eles já têm filhos, mas ele já foi casado, ela também, eles estão juntos há um tempo. Eles podem chegar no padre e pedir para o padre que o padre analise a situação deles e esse padre pode os liberar para a comunhão eucarística? Então, tio, essa pergunta foi feita pelos fariseus. Em Mateus 19 a gente encontra. Está lá dizendo a Jesus, olha, é permitido se divorciar, isso não tem problema, Moisés já disse. E o que você pensa sobre isso? Jesus disse categoricamente, né? O matrimônio é indissolúvel. Então, se são casados diante de Deus, até que a morte os separe. Se um homem toma uma mulher que foi divorciada, está em adultério. Isso está respondido pela Sagrada Escritura e pela tradição da Igreja. Então, assim, algumas pessoas ficam numas expectativas, né? É preciso acolher, é preciso orientar, mas
se não mostrar a verdade, a pessoa vai amenizando a consciência dela. Ficando, tá bom assim, eu só não comungo. Ou então, agora eu estou podendo comungar que o padre fulano deixou. Ninguém engana Deus e é preciso obedecê-lo, né? Então, existem testemunhos de casais de pessoas que se uniram em segunda união e depois descobriram o pecado, e aí, por causa dos filhos, tem que se manter na mesma casa para educar, tal, e vivem como irmãos. Isso João Paulo II já falou na Familiares Consórcio, né, dando essa orientação. Aí é uma outra situação. Agora, uma pessoa que vive em segunda união, isso já está respondido pela tradição e pela Sagrada Escritura. Não é possível. Uhum. Então essas pessoas têm que ficar claro, né? Existe quem está em segunda união e está tendo vida sexual ativa, está em pecado contra o sexto mandamento, né? O que essa pessoa pode fazer? Se ela já vive em união já há muito tempo, já tem uma situação assim, já tem filhos, enfim, ela pode recorrer ao tribunal eclesiástico da sua diocese para pedir uma análise, para saber se existe um casamento nulo, né? Não existe anulação do casamento, existe a nulidade, que é o reconhecimento que não houve o sacramento. Se há um reconhecimento que não houve o sacramento, então você pode pedir novamente. Então, novamente não, pode pedir o sacramento do matrimônio, a igreja vai, né, celebrar, vai conceder isso para vocês celebrarem. E então vocês estão liberados para a comunhão eucarística, né? E eu sei, às vezes a mulher quer, o marido quer, e o outro cônjuge não quer, está com dificuldade. É um processo de conversão ali, né? E entra uma questão mais delicada que o marido ou a esposa vai ter que trabalhar a conversão do outro para convencê-lo também de caminhar juntos. E eu conheço casais que optaram pela abstinência sexual enquanto não resolve essa situação. E aí eles podem até voltar à Eucaristia, podem comungar, porque eles estão vivendo em castidade, como irmãos, porque se converteram depois até, muitas vezes, né? A pessoa se converte de repente, opa, eu tô em pecado, o que eu faço? Eu não posso me aproximar da comunhão? Pô, se você viver a castidade dentro desse relacionamento, você pode viver a comunhão eucarística sim, né? E aí... Então, lembre também, Tiba, que o João Paulo II, na Familiares Consórcio, trata desse caso, não vem um número aqui na cabeça, mas isso pode ser pesquisado, fala que se não é possível uma separação por causa de alguns motivos, esse casal vive como irmãos. Então, viver como irmãos não é só não ter relação, mas é viver como irmãos, né? E também é preciso que o pároco avalie a situação. Aí sim, o pároco avalia a situação em qual sentido? Se aquelas pessoas que ele sabe que vivem como irmãos, então eles não estão em pecado, né? Eles não estão em pecado, eles vivem como irmãos, mas que os outros da paróquia não sabem dessa situação e podem causar escândalo, eles podem ser orientados a comungar num outro local, né? Para não causar escândalo, porque as outras pessoas não sabem que elas não estão em pecado, elas estão vivendo como irmãos, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado, ponderado, né, de acordo com a doutrina católica, com as situações pastorais. Sim, e aí o casal que ainda não conseguiu regularizar a sua situação, eles podem participar da igreja, podem frequentar a Santa Missa, né, participar da celebração da palavra, ali, né, da mesa da palavra, não da mesa eucarística, mas pode também estar bem inserida, a igreja acolhe essas pessoas e os convida à conversão, né? A igreja sempre vai propor a santidade a todos nós. E as pessoas querem isso, né, padre? As pessoas não querem passar a mão na cabeça, não. Quantas vezes a pessoa vai confessar com o padre, e já deve ter acontecido com o senhor, e o padre, não, meu filho, isso não é pecado, não, vai ser essa vida, o que importa é o amor. Você se ama? Beleza, toca o barco. Aí o que essa pessoa faz? Fica incomodada. Procura outro padre, que ela fala, é um padre de verdade. Vou lá no padre católico, procura um padre católico, e fala, padre, o outro padre me orientou. Aí você tem que falar, minha filha, se você tivesse com o coração tranquilo, você estaria em paz para viver a orientação dele, mas ele não está. Então, no teu coração, você sabe que isso não é verdade. Então, a verdade é essa aqui, ó. Plau! Tá bom. A pessoa prefere a verdade dura do que a mentira adocicada, né?
Sim, preciso isso, né? Porque, como falei, só a verdade que traz a paz e também o direcionamento real, né, para a pessoa. Senão ela fica perdida, continua perdida e vazia. Uhum. Quem chegou depois, gente, está perguntando sobre coito interrompido, sobre laqueadura, sobre uma série de questões que nós já falamos, vai ter que assistir a outra parte da live. Então, nós já Já. tratamos sobre isso, já está salva, né? Aham. Vai ficar igualmente como esta por 24 horas, disponível para vocês. Então, você vai acompanhar esses assuntos lá, tá bom? Para a gente não ficar repetindo aqui, não Isso. é? Mais alguma pergunta, meu bem? Não, Tem inúmeras, gente, só que também não tem como a gente abordar esgotar, não vai todos os esgotar tudo. aspectos. É sempre porque tem situações muito peculiares, muito, né, próprias, que não dá para a gente entrar também em cada uma. Sobre esse último assunto, Deia, que falamos sobre a segunda união, tem um artigo que eu escrevi um tempo atrás, a aporia da comunhão, refletindo sobre as suposições. Eu passei o link para você e você também coloque à disposição para caso as pessoas queiram, né, falar mais sobre o Só perguntando aqui, padre, a questão do espermograma é pecado? O senhor pode falar sobre isso? Sim, os fins não justificam os meios. Então, se o modo de coletar o espermograma em si não é pecado, o pecado é o modo de coletar o material masculino. Se o modo de coletar o material masculino exige pecado, é errado fazer espermograma. Agora, parece-me que existem outros modos, como que alguns laboratórios permitem uma coleta diferente, seja por punção, seja no canal feminino após uma relação. Então, se existem outros modos que não firam a moral, é possível fazer o espermograma. Agora, se exige o pecado solitário, isso não. Vai estar no link uma das perguntas a Humanivita tem perguntas e respostas no artigo que coloquei, que você vai colocar o link, também tem sobre isso melhor explicado. Tá. Estamos perguntando aqui também sobre abstinência consensual. São Paulo já explicou isso, né, padre? Sim, é possível. Agora, o que você tem que pensar é não se colocar em ocasião de pecado. Ou seja, vou fazer por uma motivação, sei lá, que eu acho muito religiosa, uma abstinência. Só que essa abstinência está dando a risco de pecado, isso aí já começa a sair fora de propósito, né? Mas isso depende também de cada caso. São Paulo vai nos ensinar que, olha, se for de comum acordo para se dedicar à oração, faça, mas por um tempo. Depois volta. Para não usar de desculpa também, né? Vamos espiritualizar a coisa, vamos viver aí um ano em abstinência consensual, vai cair em tentação, né? Um dos dois, inclusive, e aí a coisa pode esse tema chamado débito conjugal, eu tratei num capítulo desse livro, né, Vida Matrimonial, que cita Fala um São pouquinho, Paulo. pai. Então, sobre o débito conjugal, São Paulo, depois quem quiser procurar, 1 Coríntios 7, de 3 a 5, né? Fala desse dever que tem um com o outro. Se isso acontece muito de trazer problemas para o matrimônio por falta dessa consciência, né? Às vezes a mulher, eu não estou muito disposta, ou então não estou querendo acolhido, tal coisa, e isso vai gerando desavença, vai gerando estresse, vai gerando tantas coisas que o ato conjugal, que também serve para unir, né, acaba não sendo vivido, gerando mais confusões ainda, né? Então, o débito conjugal é uma responsabilidade um com o outro. Isso está na Sagrada Escritura, né? Depois dessa passagem, inclusive. E no livro trata de forma mais pormenorizada. Mas se quiserem perguntar algo sobre isso também. se negar, né, padre? Se negar um ao outro, né? A esposa que fica fugindo do marido, o marido que não está nem aí para a esposa, é sobre isso que trata o débito conjugal. Né? E também às vezes, não, mas ele estava muito estressado, não estou querendo falar com ele, nós estamos vivendo sem unidade. Um dos remédios para
é a união conjugal. E aí, se não dá o remédio que se tem, acaba piorando a situação. No livro eu coloquei sobre a esquiva feminina, a esquiva masculina, que às vezes existem algumas motivações para isso, que é por que ela está se esquivando? Ela está sentindo alguma dor? É preciso conversar sobre isso, né? O diálogo, mais uma vez. Né? A esquiva masculina, ele está com medo de não conseguir dar conta, etc. Então, são coisas que podem ser perguntadas e trabalhadas, né? Mas nunca caladas, porque senão acaba atrapalhando a vida do casal, né? Num todo. Né? É um serviço à família. E vale a pena até investigar, porque às vezes o homem, quando está com a libido baixa, também pode ser a questão hormonal, testosterona, até vitamina D baixa causa também essa queda do interesse também, tanto do homem como da mulher. Os nutrientes influenciam muito, então precisa investigar isso também, né? Por um longo período não é natural que você, não quer ter relação, não tenho vontade de ter relação, uma vez ou outra está muito cansado, nasceu um filho, a mulher está exausta, o homem está preocupado, contas a pagar, né, por um período, ok, mas se isso se prolonga, é preciso investigar também. Muita gente que perguntando sobre o sexo oral. A gente já falou sobre isso, claro. Falando, não ficou claro e tudo mais. A gente falou nisso no início da primeira live, né, que aí quebrou, porque caiu a internet aqui, mas o padre explicou para nós uma coisa, a diferença entre o sexo oral, que é a finalização, o gozo durante as preliminares, o que não é moral, né? E existe também as carícias orogenitais, que são a preparação para o ato conjugal, é o namoro dos dois. E isso não existe assim uma lista que a igreja fala assim, colocar a boca no seio da esposa pode, né? Na costela esquerda não, né? Fungar no cangote pode, né? Beijar por mais de 3 minutos não tem uma lista, mas são as carícias de preparação para o ato conjugal. Mas o ápice do ato conjugal, né, ele não pode ser fora, né, do órgão genital do outro, né? Então, isso tem que ficar claro, não é isso mesmo, padre? Sim, o que nós falamos já na outra parte da live é que é preciso tomar cuidado com fantasias, com qual o sentido que você está buscando aquilo. E também, no caso do homem, tomar cuidado para que não se coloque em pecado, ou seja, ao buscar isso, colocar em ocasião de pecado. Falamos também que, algumas vezes, as ações preliminares não só são uma preparação, uma boa preparação, mas podem ser caridade para com o outro, ou seja, uma ajuda para que o outro viva bem a ação. Agora, quando foge muito disso, acaba sendo uma busca egoísta, e isso é preciso proteger também a ação conjugal, fugindo de escrúpulos e também fugindo do permissivismo, né? E fugindo da promiscuidade, porque isso não pode ser desculpa também, né? Então, carícia, as preliminares, está liberado, aí usa disso para viver uma promiscuidade sem necessidade. Exato, cabe falar aqui também, gente, levar pornografia para dentro do ato conjugal é pecado grave também. Então isso acaba se tornando muito natural, vocês vão assistir um filme, não sei o quê. Não, isso está errado. Hoje as pessoas vão no vale tudo, né? Não, gente, para um casal que quer caminhar na vontade de Deus, um casal cristão, um casal católico, não cabe isso. Você deturpa totalmente o que é o ato conjugal, né? Você faz do outro um objeto do seu prazer e você quer reproduzir aquilo que você vê no vídeo, você quer reproduzir aquilo que você imagina, sonha, fantasia. Então, a pornografia também não cabe, porque aquilo, você começa a dar vazão e aquilo não tem fim, né? Você vai querer sempre mais, vai querer sempre inventar de um jeito diferente e só vai tornando a coisa mais medonha, né? mais grotesca. Então, não. Deixa eu falar um negócio aqui, bem rasgado aqui. O que acontece? Muitas mulheres perguntam, né, para mim, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas. Tipo, eu não consigo chegar ao prazer pela penetração, né, do meu marido, só quando ele me estimula, né? Isso, muitas.
Isso é muito comum. Então entra num dilema, né? O que que eu aconselho, e o pai, eu quero a opinião do padre também, que isso é importante para nós. O que que eu aconselho esse casal? Olha, marido, primeira coisa, antes de pensar em outra, capricha nas preliminares. O marido precisa esquentar a esposa o máximo que ele puder. E se a situação é essa, a dificuldade dela de chegar ao ápice e também ter prazer na relação, porque isso é moral, é lícito que os dois tenham prazer, que o marido prepare, prepare, prepare. Para que quando ela estiver no momento ápice ali, ele também esteja preparado para que eles tenham o ato em si e cheguem ao ápice, com os órgãos genitais unidos, né? Agora, se não for possível, essa é a primeira coisa, se não for possível a mulher não conseguir, existe uma linha dentro da teologia que diz, inclusive nesse livro que o senhor citou, do Felipe Aquino, ele cita essa defesa teológica, o senhor deve saber disso, né? E que não seria ilícito, em casos específicos, né, que a mulher também pudesse, naquele momento, não fora dele, mas naquele momento em que os dois estão ali, tendo ato conjugal, estão namorando, né? O homem, então, estimulasse a esposa a também ter o seu prazer, né? E não seria... eu acho que não é a situação ideal, porque isso pode acostumar e não há um treinamento para que eles vão também amadurecendo, chegando a uma afinidade para que os dois tenham o prazer juntos com os órgãos sexuais, entendeu? Mas não seria ilícito se fosse necessário para que os dois pudessem usufruir do prazer. Padre, se eu confirmo isso aí, ou então quer me A questão é o seguinte, é olhar a relação conjugal como um todo, né? Então, assim, se acontece dela não conseguir se realizar bem, imediatamente após o homem concluir a parte dele, ele a ajuda, isso não há problema. Inclusive, o que você falou, confirmo, acho que não tem nada contra a moral, porém é preciso, como falei antes, né, na questão das ações preliminares, o homem precisa ter cuidado para não se colocar em ocasião de pecado. Então isso vai depender do caso, porque se muitas preliminares, mesmo pensando no bem dela, pode colocá-lo em ocasião de pecado para si, ele pode usar de algumas ações preliminares, viver o ato conjugal e, se ela precisar, imediatamente após ele a ajudar. O livro do professor Felipe Aquino fala sobre isso, né? O que é lícito na relação conjugal, acho que vale a pena ler. E esse livro também que eu citei do André Parreira, né? Parreira. Isso, ele também fala isso, o amor celebrado, né? Está saindo agora esse livro, também é uma indicação. O pessoal está pedindo para ver a capa do livro do padre. Esse aqui é o último, que é o lançamento, é Vida Matrimonial, Orientações aos Casais Católicos. Tá tem bom? na nossa livraria, livraria.deitiba.com.br. Mas tem também o outro do padre, que eu acho excelente. Tem uma parte que é só perguntas e respostas a respeito da sexualidade, que é fantástico, que é o Casamento Cristão. E ainda tem o livro Testemunhos Familiares. Esse aqui, ó, gente, ó. Eu gosto bastante desse livro aqui. Principalmente para recém-casados, assim, ele é claríssimo, auxilia bastante. Em todas essas dúvidas que vocês trouxeram aqui na live, tem ali o padre falando a respeito e mostrando através de documentos da igreja a orientação correta, tá? Padre, uma pessoa tem perguntado aqui insistentemente a respeito de a questão da idade avançada. Seria um motivo justo para o uso do método Billings ou é coisa da medicina moderna, ela pergunta? Não, então, se a idade coloca em risco de saúde, isso aí vai depender de cada caso, né? Mais uma vez, sobre esses motivos justos, aconselho que, além de ler a Humana Vitae, que tem esses princípios, pegue o livro da Kimberly Han, e ela trata, Amor que dá a Vida, que eu mostrei aqui, ela trata sobre isso e fica mais fácil da pessoa entender, né? Amor que dá a Vida, Kimberly Han, da editora Quadrante. Eu acho que vale a pena a leitura para poder esclarecer melhor sobre esses motivos.
Até porque, assim, gente, é só a questão da idade. Ah, mas eu já tô com 45 anos, e se eu engravidar e vier um filho com síndrome de Down? Mas quem disse que você vai ter um filho com síndrome de Down, entendeu? E se vier, vai ser acolhido, amado, querido, educado, cuidado, não é? Então, por exemplo, a minha mãe que estava na menopausa, quando viu engravidou do meu irmão, teve ele aos 47 anos, um menino saudável, super inteligente, avançou na escola porque estava além dos colegas. A gente tem uma amiga que nasceu aos 50 anos da mãe, a mãe Graviageise. A mãe dela teve ela com 50 anos. O livro dela, ela fala o seguinte: sentir-se com demasiada idade e ter demasiadas coisas diferentes. Uma coisa é você ter, eu tenho idade, mas e aquilo ser de fato, né? Depende também, então depende de cada caso. Eu acho que vale a pena a leitura, né, para maior esclarecimento. Sim, e também assim, a gente não pode perder de vista a questão da fé, a questão da confiança na providência de Deus, no cuidado de Deus e na vontade de Deus, que é boa e perfeita. Então, às vezes, aquilo que eu falava, outro dia eu entrei numa live improvisada ali, e às vezes a gente quer ter tanto controle das coisas e a gente acaba perdendo o controle da nossa vida. Quando a gente olha para trás, viu que foi uma vida mal vivida, porque a gente tentou controlar tanto, tentou ser Deus da nossa vida e fez tudo errado, né? Então, a confiança, a mesma coisa, a gente olha para a família de Santa Terezinha, por exemplo, né? O médico orientou, olha, você não pode ter mais filho, orientou Santa Zélia. Você não pode estar colocando sua vida em risco. Se ela, né, não tivesse se abandonado na vontade de Deus, hoje nós não teríamos a santa desse dia, doutora da igreja, essa riqueza de santa. É claro, a gente tem que ser responsável, ouvir a opinião médica, busca uma opinião, busca uma segunda, uma terceira, agir com responsabilidade. Mas não perder de vista também que nós somos convidados a conduzir a nossa vida na fé e na confiança em Deus. Essa confiança, né? Você pensa também nos santos missionários, São Francisco Xavier. Eu vou para tal lugar. Ele com certeza viu os meios para isso. Como é que vai ser lá? Eu tenho que me preparar. Até mesmo os que vieram para o Brasil, né? Anchieta. Como que vai ser? Como são os índios? Como que vai ser a terra? Tem a prudência. Porém, se lançou, né? Lançar confiante. Eu faço a minha parte, mas é Deus que me conduz, né? Então, ter responsabilidade, sim, mas não deixar de lado a confiança. É isso aí. As pessoas perguntam, então fazer o método Billings é errado? Não, gente, não é fazer o método Billings. Assiste a live de novo. Assiste de novo. Não é errado. Né? É errado fazer se você não tem motivos para espaçar a gestação e usa o método como contraceptivo. Né? É uma camisinha católica, a gente falava aqui. Mas o método não é errado, não. É uma bênção, né? Pode ser usado por... Gente, a adoção, o pessoal pede muito para falar da adoção. A adoção é incentivada pela igreja, é aprovada, é querida, né? Os casais que não podem ter filhos, ou mesmo aqueles que já tiveram e ainda querem aumentar a sua prole, podem sim, devem se abrir à adoção, não é, padre? Também é uma caridade. Conheço um casal que adotou 4 crianças, 4 irmãos, e deu batismo para eles, educação na fé, dignidade, e são crianças como que resgatadas, né? Então é uma caridade que pode... Mas agora é preciso ter a vocação para isso, o chamado de Deus, isso faz através do discernimento, né? Na oração. A Bruna Gutstein, que ela é conhecida aqui nas redes sociais, ela adotou 5 agora. 5 irmãos, uma riqueza, assim, uma beleza. Você vê a alegria dessa mulher, desse casal, assim. O quanto faz bem para o casal, o quanto faz bem para os filhos. Aqui, eu sou mãe de 4 filhos por adoção. Aqui, acabou de comentar aqui, a Solange Castanhaço. O catecismo deixa isso muito claro, exatamente. Gente, olha, tudo que vocês querem saber a respeito de uma conduta de vida católica, o livro amarelinho, o Catecismo da Igreja, ele nos orienta, ele fala sobre adoção, ele fala sobre contracepção, ele fala sobre fertilização in vitro, ele fala sobre tudo que você quiser saber, tem ali. E aí, claro, sempre orientado por um bom sacerdote, né? É triste hoje ver que muitos sacerdotes não fazem esse esclarecimento. Por isso, a gente fez questão de chamar hoje um padre aqui, a gente conhece o padre Mateus, esse carinho que ele tem pelas famílias, a dedicação dele em orientar os casais, né? Porque, infelizmente,
infelizmente, não se tem muito, e às vezes até as orientações erradas, como a gente já falou. Mas você tendo um bom sacerdote por perto, procure esse padre nas situações que você vive, busque o catecismo da igreja, a palavra de Deus, a vida de oração, para que você possa caminhar aí na vontade de Deus. Padre, agradecer ao senhor, já tomamos mais do que tínhamos programado do teu tempo, né? Foram 1h45 já, quase 1h45, mas agradecer ao senhor imensamente, foi muito bom, as coisas ficaram claras, objetivas e fiéis ao que a doutrina fala. Muito obrigado. E eu que agradeço a vocês, o trabalho que vocês fazem com as famílias. Deus abençoe o trabalho de vocês. Também foi uma alegria. Agradeço também a oportunidade de poder falar sobre a moral conjugal, que eu acho que é algo essencial para nossos tempos, né, e para o bem das famílias, para a honra e glória de Deus. Amém. Obrigada, gente, pela companhia, mesmo com todos os problemas técnicos aí. Vocês se mantiveram aqui, firmes, ouvindo, acolhendo, absorvendo tudo isso. Divulguem essa live, porque por 24 horas ela vai ficar salva. Então, manda um aviãozinho aí para todo mundo. Espalhe aí para que o pessoal também possa ter acesso a esse conteúdo, tá bom? É isso aí. Amanhã a gente se encontra para a terceira noite da nossa jornada Família Forte, não é? Então, esperamos vocês para que possamos dar continuidade a esse trabalho que a gente começou ontem, vai até domingo, então não desanimem no meio do caminho. Família forte é possível, dá trabalho, exige esforço, dedicação, mas é possível. É isso aí. Eu tô querendo saber o nome certo aqui do tema de amanhã. Não tá aqui não, amor, você já passou. Né? Tá aqui, por aqui. Bom, enfim. Aqui, ó. Tá aqui. Amanhã nós vamos falar de educação dos filhos. Carinho e firmeza. Educação dos filhos, carinho e firmeza. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, numa live às 9 da noite aqui também no perfil da Déia. Não percam, Imperdível. vai estar muito, muito bom. A gente espera todos vocês, tá bom, gente? Padre, um abraço, sua bênção. Sua bênção, Padre. Encerra, dá uma bênção aí para todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, Padre. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.